Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Que bom saber que você está aqui para acompanhar mais um episódio e hoje eu trago novidades. Temos novidades, vamos ter 3 quadros novos durante cada episódio do Livro de Mórmon Comentado. O primeiro quadro é Histórias de Fé. Então nós vamos trazer uma história de fé para motivar você, para inspirar, né? História de pessoas que demonstraram sua fé em Jesus Cristo e que conseguiram grandes bênçãos, resultados e até milagres na sua vida. O segundo quadro é Perguntas e Respostas. Então, são perguntas e respostas que muitas vezes a gente recebe e então nós vamos tratar um pouquinho dessas perguntas e respostas aqui. Vamos ter um quadro só para falar sobre isso. E o terceiro momento é curiosidades, né? Curiosidades nesse quadro, né, que é voltado para a leitura do Livro de Mórmon, né, é o Livro de Mórmon Comentado. Nós vamos tratar de curiosidades sobre o Livro de Mórmon em especial. Então são curiosidades muito interessantes, você vai gostar, coisas que às vezes nós nem imaginamos e que são bem interessantes aí para nós poder aprender juntos. Então vamos ter a leitura do Livro de Mórmon, vamos ter os comentários e vamos ter esses quadros intercalados durante o episódio, tá? Vai ter um momento que é da Histórias de Fé, vai ter um momento de curiosidades e vai ter um momento sobre perguntas e respostas, tá bom? Então vamos ter esses 3 quadros aí a partir de hoje adicionados a nossos episódios do Livro de Mórmon, tá? Lembrando que esse é um estudo que visa cobrir todo o Livro de Mórmon, a leitura de todo o Livro de Mórmon, dividido em 365 dias. Todos os episódios anteriores, eles estão no canal do YouTube ou no Spotify. Você pode ir no YouTube em playlist, né? Vai no canal O Caminho do Discipulado, clica em playlists e daí lá tem uma playlist que é só dessa série. Tem outras séries no canal, mas aí para essa série tem uma playlist específica, você clica lá e vai estar tudo organizado desde o primeiro episódio até o atual, tá bom? Então, estou muito animado de ter você comigo aqui mais esse episódio. Hoje vamos ter uma leitura e comentários muito, muito bons, né? Lições muito importantes, mais esses 3 quadros aí, histórias de fé, curiosidades e perguntas e respostas. Vai ser um momento muito agradável que nós vamos passar juntos e eu estou muito, muito animado por isso, tá bom? Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram, no Telegram e se inscrever no canal no YouTube, tá? Só clicar ali e se inscrever e isso ajuda bastante para que esse canal ele possa alcançar mais pessoas, ele possa chegar a mais pessoas e isso vai ser maravilhoso, tá bom? Então, muito obrigado e vamos iniciar então hoje a nossa leitura de hoje do Livro de Mórmon e depois então os comentários. Curiosidades. De acordo com um artigo do HuffPost em 2011, o Livro de Mórmon foi listado na época como o número 5 entre os maiores e mais vendidos depois da Bíblia. O artigo afirma que mais de 120 milhões de cópias até a época, tinham sido vendidos em todo o mundo. A própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias já imprimiu mais de 200 milhões de cópias até o momento, sem incluir as cópias vendidas por outras editoras. O bloco que vamos estudar hoje é o capítulo 9 de 1º Nephi e capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Então, primeiro eu vou iniciar lendo o capítulo 9, que é um capítulo bem pequeno, e depois vamos fazer alguns comentários sobre esse capítulo, e depois seguimos então para o segundo bloco, que é 1º Nephi, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Primeiro Nephi, capítulo 9. E todas estas coisas meu pai viu e ouviu e disse enquanto vivia numa tenda, no vale de Lemuel, e também muitas outras mais que não podem ser escritas nessas placas.
E agora, conforme falei sobre estas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefe às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefe, segundo o meu próprio nome, e essas placas também são chamadas de placas de Nefe. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer essas placas com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Nas outras placas deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. E estas placas tratam, portanto, na sua maior parte, do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas com um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo. Portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. Um versículo para comentar é 1 Nefe capítulo 9, versículo 5, que diz assim: Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Interessante que aqui diz que Nefe estava fazendo uma obra, fazendo essas placas para um propósito do Senhor. Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas, e eu já me encontrei fazendo essa pergunta, e muitas pessoas fazem, na internet tem muitas pessoas buscando essa resposta. Talvez você possa estar buscando essa resposta para a sua vida, qual é o meu propósito nessa vida? Não o propósito da vida. O propósito da vida nós podemos compreender por meio das escrituras, o plano de salvação. Mas qual é o meu propósito nessa vida? Qual é o seu propósito nessa vida? Eu já me peguei fazendo essas perguntas muitas vezes, estudando livros, Tem muitos livros bons que falam sobre isso, vídeos no YouTube, podcasts, que falam sobre como encontrar o seu propósito de vida. E talvez você já procurou essa resposta. Como encontrar seu propósito de vida? Como encontrar o meu propósito de vida? E aqui nesse versículo, 1 Nefe, capítulo 9, versículo 5, tem uma lição muito importante que nós podemos aplicar em relação ao nosso propósito de vida. Aqui Nefe, ele estava agindo para que se cumprisse o propósito do Senhor. Então, talvez a pergunta possa ser feito de uma maneira diferente. Ao invés de você perguntar, Senhor, qual é o meu propósito de vida? Ou qual é o meu propósito de vida nessa vida? O que eu devo fazer? Qual é o meu propósito? Onde eu devo focar minha atenção? Onde eu devo seguir? Qual caminho eu devo seguir? Inclusive na área profissional, pessoal, qual é o meu propósito? Talvez ao invés de fazer essa pergunta, podemos aplicar 1 Nefe capítulo 9, versículo 5, onde fala que Nefe estava agindo para um propósito, um sábio propósito do Senhor. E talvez eu e você possamos mudar a pergunta para a seguinte forma: Senhor, qual é o teu propósito a meu respeito? Senhor, qual é o teu propósito em relação à minha vida? O que tu deseja que se cumpra? Qual é o propósito que tu deseja que se cumpra na minha vida, que é da tua vontade? Me mostra, Senhor, para que eu possa agir em direção a esse propósito. Quando nós fizermos essa pergunta dessa forma, muda todo o cenário. Nós não estamos mais parando para perguntar qual é o meu propósito, mas, Senhor, qual é o teu propósito a meu respeito nessa vida? E isso vai ser maravilhoso. Isso vai abrir um canal onde nós poderemos receber a inspiração
para saber o que fazer da nossa vida, qual caminho seguir, o que o Senhor espera especificamente de nós. O meu caminho, ele pode e vai ser totalmente diferente do seu caminho. O seu caminho vai ser totalmente diferente do seu amigo, da sua amiga, porque cada um de nós é um ser único. E a pergunta que nós devemos fazer é essa: Senhor, qual é o teu propósito a meu respeito? Me mostra, e eu estou disposto a seguir e cumprir esse propósito na minha vida. Em 1 Nef, capítulo 9, versículo 6, temos mais uma lição interessante. Aqui diz assim: Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, portanto ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras, e assim é. Amém. Então aqui, Nef fala que o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, que ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras e que ele tem todo o poder para cumprir todas as suas palavras. Então aqui deixa claro a grandiosidade do Senhor e como ele realmente é um Deus perfeito, e que nós podemos confiar nele, que ele conhece todas as coisas. Já pensou como seria ter contato com alguém que conhece todas as coisas? Eu nunca parei para pensar nisso. Nós normalmente nos encontramos com pessoas muito sábias, né? Às vezes na faculdade, professores muito sábios, às vezes na igreja, às vezes na vida, pessoas muito sábias. Mas por mais que sejam pessoas muito sábias, nenhuma delas que nós conhecemos tem todo o conhecimento. Já pensou ter contato com alguém que tem todo o conhecimento sobre qualquer coisa, sobre qualquer elemento da natureza, qualquer evento, sobre qualquer circunstância, sobre os comportamentos humanos e psicológicos, sobre o funcionamento biológico do corpo, sobre todos os tipos sanguíneos, tipos de animais, espécies de plantas, tudo que tem no céu, na terra, debaixo da terra, tudo que tem nos mares. Consegue imaginar alguém que conhece todas as coisas? Esse alguém é o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas e Ele prepara um caminho para que as suas obras sejam realizadas entre nós. E Ele tem todo o poder para fazer cumprir com todas as suas palavras. Então o Senhor conhece todas as coisas e, além disso, Ele tem todo o poder para fazer cumprir com todas as suas palavras. Então, que Deus maravilhoso nós temos para acreditar, para confiar e para seguir. Quantas vezes nós parecemos como crianças diante dos nossos problemas e dificuldades, que sim, são grandes, sim, são desafiadores, sim, às vezes causam medo, mas nós não temos que temer, não precisamos temer. Precisamos confiar nesse Senhor que está aqui em 1 Nef, capítulo 9, versículo 6. O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que prepara um caminho, o Senhor que tem todo o poder para fazer cumprir com todas as suas palavras. Eu gosto muito do que está escrito em Mosias 4:9, que diz: acreditai em Deus, acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Então, se ficar uma lição desse episódio, eu gostaria que ficasse essa para você, tá? Confie no Senhor. Ele conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a capacidade. Ele cumpre com todas as suas palavras. E sabe o que é melhor de tudo isso? De tudo isso? É que Ele ama você. Ele me ama, Ele ama todos os seus filhos.
E nós, eu, você, ocupamos um lugar especial no coração de Deus. Você ocupa um lugar especial no coração de Deus. Você é especial para Ele. Você é único, única para Deus. E Ele ama você. E com toda essa capacidade, Ele está pronto, disposto e desejoso de ajudar você nos seus desafios. Você não está sozinho. Você não está sozinho e não tem motivos para achar que está sozinho. Porque o Senhor, que é seu Pai, te conhece. Ele conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, Ele conhece você, os seus desafios, os seus temores, as suas fraquezas, as suas dificuldades. E Ele está disposto a te ajudar. Histórias de fé. Essa história foi contada na Conferência Geral de outubro de 2000 pelo elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele falou: recentemente, um presidente estaca contou-me uma história muito terna que mostra o poder do sistema de conselhos na edificação da igreja. Ele disse que tanto a Sociedade de Socorro quanto o sacerdócio vinham trabalhando com uma família da estaca, mas não tinham conseguido fazer muito progresso com os pais. As líderes da primária encontraram a resposta. Os pais deram a permissão para que a filhinha frequentasse a primária, com a condição de que ela teria que ter vontade de ir para a igreja por conta própria. Não poderia receber uma carona para a igreja. Como ela tinha que passar por uma parte perigosa da cidade, o conselho da ala providenciou para que houvesse sempre alguém dirigindo um carro a seu lado, enquanto ela pedalava sua velha bicicleta até a igreja. No calor do verão, na chuva e até na neve, ela perseverou e continuou indo para a igreja. Um rapaz que havia sido designado com sua família para acompanhá-la em uma manhã de neve ficou tão tocado ao ver a determinação com que aquela menininha pedalava pela neve no frio que decidiu servir missão de tempo integral, referindo-se àquela experiência como um momento decisivo em sua vida. Na época do Natal, uma família da ala deu de presente àquela fiel menininha uma bicicleta nova, com 10 marchas. E isso deixou os pais tão comovidos que eles passaram a frequentar a igreja também. E em maio de 1999, a menina foi batizada. O que tornou o batismo ainda mais marcante foi ele ter sido realizado pelo mais recente sacerdote da ala, seu pai, recém-reativado. Agora vamos ler o segundo bloco de hoje, que é 1 Nef, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E agora, eu, Nef, continuo a fazer nessas placas um relato de meus feitos e de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar seu sonho e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam. Sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. E ele também falou referindo-se aos profetas do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a esse Messias, de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria a ser, a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias a fim de preparar o caminho
do Senhor. Eu amo no início desse capítulo 10, porque se refere de modo muito objetivo e direto sobre o Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o propósito do livro de Mórmon é testificar, o propósito principal é testificar de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é uma testemunha de Jesus Cristo. E de fato, em todo o livro existem centenas de momentos em que se faz referência a Jesus Cristo, seja pelo seu próprio nome, Jesus Cristo, ou outro de seus nomes, ou apenas de outra forma se referindo a ele. Mas Jesus Cristo, pode-se dizer, ele é o ponto central do livro de Mórmon. Ele é a parte principal e o propósito principal do livro é esse, prestar testemunho de Jesus Cristo. Eu amo como Nefe se refere a Jesus Cristo. E aqui diz assim, que Leí estava profetizando e falou que 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Então aqui Nefe estava profetizando, Leí estava profetizando sobre Jesus Cristo. É interessante pensar que os nefitas, eles tinham fé em Jesus Cristo, como nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Só que a perspectiva da fé dos nefitas era diferente da perspectiva que nós temos que ter. Nós temos que acreditar que Cristo já veio ao mundo, que Ele fez o sacrifício expiatório por cada um de nós, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Essa é a crença que nós devemos ter, que nós devemos acreditar em Jesus Cristo dessa forma. Os nefitas, eles tinham que acreditar que Cristo viria ao mundo, que Ele morreria, que Ele faria expiação e que Ele ressuscitaria pela nossa salvação. Então, a perspectiva da fé dos nefitas era acreditar que Cristo viria. A nossa perspectiva de fé em Jesus Cristo é acreditar que Cristo veio. É interessante pensar dessa forma, porque os nefitas aqui eles estavam 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E uma pergunta para nós ponderar: qual será que é o jeito mais difícil de acreditar em Jesus Cristo? Será que foi mais difícil para os nefitas acreditar que Ele viria realmente? Ou será que é para nós acreditar que Ele realmente veio e que realmente Ele fez tudo o que se fala, tudo que é dito pelos profetas, pela nossa salvação? Como está a nossa fé? Como que está a sua fé? Nos dois momentos, seja na perspectiva dos nefitas, 600 anos antes de Cristo, seja na nossa perspectiva, 2000 anos depois de Cristo, um fator é essencial: a fé. A fé. Os nefitas tinham que ter fé que Cristo viria, e nós precisamos ter fé que Cristo realmente veio, que Ele realmente viveu, que Ele realmente fez tudo o que fez por nossa salvação. Então, que nós possamos cuidar da nossa fé, que você possa cuidar da sua fé, que nós possamos investir tempo e atenção em aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o ponto principal. E eu sei que o livro de Mórmon, a leitura do livro de Mórmon que nós estamos fazendo, é algo que com certeza nos ajuda a aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, nossa confiança nele e no seu poder de nos abençoar para toda a eternidade. Em 1 Nefe, capítulo 10, versículo 6, tem outra lição importante. Aqui diz assim: portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. Vamos mudar a visão de toda a humanidade para
e colocar cada um de nós aqui, tá? Portanto, você se encontra num estado de perdição. O que seria um estado de perdição? Perdidos. Perdidos tanto no sentido de que fomos perdidos, né? Alguém nos perdeu, né? Fomos perdidos no caminho, fomos largados por aí. Perdidos no sentido também de não saber qual rumo seguir, para onde vamos ir, para quem vamos nos reportar, quem vai ser o nosso guardião. Estamos perdidos. E o outro ponto é que se encontra em um estado de perdição e queda. O que seria a queda? Queda é o afastamento da presença de Deus. Então, eu e você naturalmente estamos nesse estado. Perdição, perdidos e de queda, afastados de Deus. Esse é o estado natural de todo o homem e mulher que nasce nesse mundo. Todos, pessoas que você vê agora na rua, que estão ao seu redor, todos estamos no mesmo barco, na mesma situação. Aqui diz, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda. Então todos nós naturalmente estamos nesse estado de perdição. Perdidos para sempre, perdidos sem rumo. E queda, que significa estar afastado de Deus, afastado das coisas espirituais, sem contato com o Senhor. Significa também estar submisso às fraquezas da carne, submisso às dores, doenças e coisas que afligem a nossa vida nesse estado terreal. Então, essa é a nossa situação atual. O que pode nos tirar disso, do estado de queda e perdição? A Inef fala, e assim continuaria a não ser que confiasse nesse Redentor. Então, perceba que aqui Nef diz assim, ele não diz assim, você está num estado de perdição e queda, mas agora você não vai estar mais, porque Jesus Cristo existe, foi enviado ao mundo. Não, só isso por si só não é suficiente para nos tirar desse estado de perdição e queda. Ele deixa claro, a palavra-chave do versículo 6 é, a não ser que confiasse nesse Redentor. Então, o que vai tirar você, o que vai tirar eu do nosso estado de perdição e queda é confiar em Jesus Cristo. É isso, é confiar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já fez tudo e muito mais do que ele poderia fazer para que fosse digno da nossa confiança, para que fosse digno da nossa fé. Agora depende de nós confiar nele. E se nós confiamos nele, aí essa é a promessa. Nós vamos ser libertados desse estado de perdição e de queda. Ou seja, esse afastamento que há entre nós e Deus, afastamento entre nós e as coisas espirituais, ele não vai existir mais. Graças a Jesus Cristo, se nós confiamos nele. Se você confiar em Deus, se você confiar em Jesus Cristo, se eu confiar em Jesus Cristo. E o que podemos fazer para demonstrar nossa confiança em Jesus Cristo? Talvez seja guardar os mandamentos de maneira mais intencional. Talvez seja fazer coisas que demonstrem minha fé nele. Talvez seja servir mais a Ele, fazer as coisas que Ele me pede. Quando eu guardo os mandamentos, sirvo mais ao Senhor e faço as coisas que Ele me pede, eu estou demonstrando a minha confiança nele. E essa escritura diz que quando nós confiamos nele, nós vamos ser libertados do nosso estado de perdição e queda. É dessa forma que o Senhor vai nos libertar. Conforme a nossa confiança nele. Então, o que nós devemos focar é confiar, aumentar nosso grau de confiança em Jesus Cristo. Confiança real, confiar nele. Se for necessário, dar tudo o que eu tenho para demonstrar minha confiança nele, eu estarei disposto a fazer isso. Eu estarei disposto a entregar tudo o que ele pedir,
para seguir a Ele. Isso é confiança. E é dessa forma que nós podemos mostrar nossa confiança. E talvez Ele não vai nos pedir tudo o que nós temos hoje, mas o que Ele vai nos pedir é todo o nosso coração. Ele precisa, Ele quer de todo o nosso coração seja devotado a Ele. E quando nós fizermos isso, então Ele vai transformar o nosso coração, Ele vai transformar a nossa vida e nós seremos transformados desse estado de perdição e queda em seres espirituais elevados, dignos de um dia estar na presença de Deus. Apesar de todas as nossas fraquezas e dificuldades, se nós entregar toda a nossa confiança ao Senhor, em troca, Ele nos dará um novo coração, um novo ser espiritual. Seremos renascidos em Cristo, gerados como filhos e filhas de Cristo, como uma nova criatura que venceu esse estado de perdição e queda. Tudo isso porque nós escolhemos confiar em Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Então, que nós possamos demonstrar nossa confiança, confiar no Senhor. E termino com o versículo: portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. Perguntas e respostas. No quadro Perguntas e Respostas de hoje, a pergunta que chegou foi a seguinte: como posso melhorar o meu estudo das Escrituras? Existem várias formas e maneiras, tá? E não quer dizer que essa que eu vou falar aqui, essas dicas que eu vou dar aqui sejam as únicas ou as melhores, tá? Mas pode ser um bom início, né, para quem está tendo essa dificuldade. Como melhorar o estudo das Escrituras? Primeiro, defina 3 coisas, tá? 3 coisas são importantes para você melhorar seu estudo das Escrituras. Primeiro, escolha um assunto que interesse você para estudar. Por exemplo, pode ser que você escolha estudar o livro de Mórmon capa a capa, apenas procurando referências sobre Jesus Cristo. Aí você marca com um lapisinho vermelho todas as vezes que fala ou se refere sobre Jesus Cristo. No final vai ser muito legal, você vai poder pegar seu livro e ver várias marcações. Esse é um exemplo, você está estudando por um assunto definido, você está buscando a palavra, a referência Jesus Cristo no seu estudo. E isso vai ser bem interessante. Pode ser que o seu estudo seja apenas para aprender mais sobre fé. Eu quero estudar o livro de Mórmon, as Escrituras, para aprender mais sobre fé. O que é fé, como aumentar a fé, como eu posso ter mais fé, demonstrar mais fé na minha vida. Então, esse pode ser um estudo também. Então, ter um assunto definido é muito, muito importante, tá? Isso ajuda a ter mais motivação do que simplesmente pegar e ler aleatoriamente, às vezes sem saber por que está lendo, e às vezes isso pode ser pouco motivador, tá? E você não estudar. Então, primeiro, tem um assunto definido. Segundo, tem um local. Esse local não precisa ser algo perfeito, tá? Mas tem um local, pode ser na sua cama, na sua sala, no quarto, pode ser sentado no jardim, pode ser no carro para algumas pessoas, tá? Tenha um local para estudar. Tem um local para estudar, isso é bem importante. Definir um local ajuda você a criar um ambiente. Quando você está naquele ambiente, o seu cérebro já sabe que você está ali para estudar, tá? É diferente de você ler cada dia num lugar, ou estar em um momento diferente. Então, tem um local. Segundo, tem um horário. Tem um horário, tá? E esse horário pode variar. Para mim, o horário teve vezes que foi de madrugada, eu acordava bem cedo para estudar. Teve vezes que foi meio-dia, no intervalo do trabalho. Teve vezes que foi à tarde. Teve vezes que foi no final do dia. Teve vezes que foi antes de dormir. Então, tem um horário definido e esse horário pode mudar de acordo com a sua rotina. Mas ter um horário definido é importante. Por exemplo, hoje, qual vai ser o horário que você vai estudar as Escrituras, tá?
ter um horário é importante. Quando você tem um horário, fica mais fácil de você se organizar, a sua agenda, a sua vida, sabe? Fica mais fácil. Quando você não tem um horário para estudar, você depende que sobre um horário na sua agenda, no seu tempo, para você estudar. E muitas vezes não vai sobrar. Se você não definir com antecedência um horário, não vai sobrar um horário para estudar. Então, tenha um horário definido. Isso ajuda bastante a que você faça um estudo melhor das escrituras. Então, essas 3 coisas: ter um assunto definido, ter um local e um horário para estudar. Isso também ajuda bastante você a melhorar. Ter esses 3 pontos definidos ajuda bastante, vai ajudar a melhorar o seu estudo das escrituras, tá bom? Então, vai lá, prepara qual vai ser o assunto que você vai estudar, como que você vai estudar, tá? Vai ser acompanhando aqui os comentários aqui no canal, vai ser lendo as referências aqui do canal, vai ser de outra forma, mas enfim, defina um assunto, uma forma como você vai estudar, defina o local e um horário. Esse horário pode variar de dia para dia, né? Mas tem um horário, preferência preparado de antecedência, e isso vai ajudar você a ter mais qualidade no seu estudo, essas 3 coisas, tá bom? Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje um episódio diferente, com os 3 quadros: perguntas e respostas, histórias de fé e curiosidades. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Espero você no próximo episódio e muito obrigado por me fazer companhia. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado, se inscrever no canal no YouTube, seguir no Instagram, no Facebook, no Telegram. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço e até o próximo episódio.